Olá, amigos, Paz de Cristo. Vamos para mais um vídeo nesse canal Evangelho Puro e Simples de Cristo. E eu deixo para você uma pergunta. Virou o ano, início de um novo ano. Mudou o que para você? A sua mente foi renovada? O seu entendimento é outro? Você mudou de postura? Você se tornou uma pessoa melhor? A anestesia da virada passou. E com essa virada, você mudou? Continua a mesma pessoa? Os mesmos problemas? Me chamo Wilson Silva, de Salvador, Bahia, e juntos vamos falar um pouco sobre isso e discutirmos um pouco sobre o que a virada de um ano pode fazer na vida de uma pessoa. O que é que acontece? Por que as pessoas têm tanta ansiedade e tanta gana para comemorar a virada de um ano, mas as vidas delas não mudam. Aliás, algumas até mudam para pior. Ok? Não esqueça de se inscrever, né? Se você vir aqui a palavra inscreva-se, é porque você não está inscrito ainda nesse canal. Ajude aí, no final do vídeo, dê o seu like e compartilhe esse vídeo, tá bom? Olha, mais um ano se passou e nós percebemos o quanto as pessoas elas ficam motivadas e como posso dizer, desejadas para virar o ano, né? Festejar a virada de um ano novo. Mas a pergunta que não quer se calar é: o ano ele muda na fração de segundos de uma data para uma outra. Mas as principais peças da virada deste ano, que sou eu e você, mudou alguma coisa? Algumas pessoas dizem assim, e isso vai direto para os irmãos evangélicos, os irmãos denominacionais, mais precisamente dizendo: irei passar a virada na presença de Deus. Ou seja, ele irá para um local e diz na mente dele que vai virar o ano na presença de Deus. Percebe-se que só nessa frase, quando é dita, percebe-se que a mente dessa pessoa ela não foi renovada. Porque ela não chegou ao entendimento do que o Espírito de Deus habita nela. Ah, Wilson, eu acredito, mas para você acreditar, mas a sua fala dizer que você vai virar o ano na presença de Deus e para isso você precisa ir ao local, a sua mente não foi renovada pelo Espírito de Deus no pleno conhecimento e entendimento de que você não precisa ir a um lugar para passar o ano, virar o ano, comemorar como você deseja, na presença de Deus. Muitas dessas pessoas deixam seus familiares em casa. Eu falo com propriedade, porque eu já pratiquei isso. No tempo da ignorância, como diz Paulo, quando eu era menino, praticava coisas de menino, já fiz. Deixei a minha família em casa e fui virar o ano na presença de Deus. Isso para mim, no meu entendimento, na época era uma bênção, era uma coisa gloriosa, maravilhosa. Mas o entendimento chega. E pode chegar, assim como chegou para mim, pode chegar para você, para qualquer um. Basta querer, buscar, desejar. Ok? Os 4 pilares que eu sempre digo. Se você deseja de todo o coração, busca. É impossível que você, ao desejar e buscar, o Espírito de Deus não te revele a verdade. Só que o 4º ponto, e o mais importante da desejo, a busca e a revelação do Espírito de Deus, é você aceitar a verdade e praticar a verdade no seu dia a dia. Ora, se você diz que fui virar o ano na presença de Deus
e por isso ele se deslocou de um local, da sua casa, deixando sua família em casa, para ir na chamada igreja, e lá virou ano, deu 0 hora, você se confraterniza ali com pessoas desconhecidas, com pessoas que você não está dando pouco a mínima, porque a maioria é assim. Você não tem nenhum contato, nenhuma ação com essas pessoas ali. Você só acha na sua anestesia que ali você vai receber uma bênção de virada. As promessas são infinitas, né? É a chave da virada, a oferta da primícia, né? É atos proféticos, tudo oferecido com uma dopamina na sua mente, e que naquele instante de virada você recebe, você abraça, você acredita, só que o segundo passa, a dopamina passa, a anestesia passa, e quando você esfria o sangue e você cai em si, percebe que ao seu redor e na sua vida nada mudou. Tudo é como dantes no quartel de Abrantes, como diz o ditado popular. Os problemas continuam, as dívidas continuam, as promessas pelos falsos enganadores, os ilusionistas do Evangelho não concretizam, a oferta de primícia que embutem na sua mente que a primeira oferta tem que ser para Deus do ventre dele, o Deus do ventre dele, o Mamon. Porque o nosso Pai Celestial não está pedindo isso. Tudo isso, quando o ano passa, termina, você vem para sua casa, que você acorda nesse dia, e você olha ao seu redor, olha para a sua própria vida, nada mudou. Mesmo porque a palavra na qual nós cremos, ok? Eu creio, você crê. Nisso concordamos, ok? Ela nos diz o seguinte, Atos capítulo 7, verso 48 adiante, pega a sua Bíblia e confira. Estevão, cheio do Espírito de Deus, um poder do Espírito, em uma discussão com os líderes religiosos da sua época, chega em um determinado momento da discussão, da fala de Estevão, que ele diz o seguinte para eles. E isso foi o ápice da discussão na qual fez com que eles matassem Estevão. Atos 7, verso 48. O Altíssimo, porém, não mora em casa feita por mãos humanas, conforme diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o lugar onde apoio os meus pés. Que casa vocês construirão para mim? Diz o Senhor. E qual será o lugar do meu descanso? Não foi minha mão que fez todas essas coisas? Homens teimosos, insensíveis e fechados à vontade de Deus. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Vocês são como foram seus pais. A qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, falando de Yeshua, Jesus, do qual agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei, promulgaram através dos anjos e não observaram. Nesse momento aqui, eles chegaram ao seu limite de resistência ao poder do Espírito de Deus que estava em Estevão e arrastaram Estevão, apedrejaram Estevão. Se você já conhece essa história, sabe que Estevão foi apedrejado pelos líderes religiosos por dizer a verdade. Se você não conhece, leia Atos capítulo 7 todo, né? E é a mesma coisa. A palavra sempre está dizendo uma coisa, mas o entendimento das pessoas não consegue absorver. Mas quando eu digo não consegue absorver, é porque a prática diz isso. Não é que você acredita, não, isso eu já sei que Deus não habita
em templos feitos por mãos humanas. Mas se você sabe, se você realmente chegou a um pleno entendimento disso, por que repete que vai à casa de Deus, que vai à casa de papai, que passou o ano na presença de Deus? Não, eu passei o ano na igreja, passei o ano na presença de Deus, maravilha. Eu também já disse isso, mas a minha mente foi renovada. E não estou aqui para te julgar, estou aqui para passar informações, dizer conforme o que está escrito. Você que decide seguir, continuar. A anestesia já passou, é preciso que nós acordemos, né? Muita gente que segue e acredita dizer, seguir a palavra de Deus, eu fico assim impressionado como os evangélicos, eles se deixam levar por as tradições humanas, por o espírito deste mundo. Muitos, mas muitos mesmo, cristãos, vestem-se de branco, amarelo e criticam superstições dos católicos, dos espíritos, das outras religiões. Mas chega nessa época, eles fazem a mesma coisa. Se vestem de branco porque acham que vão simbolizando a paz. Se veste de amarelo porque diz que chama dinheiro. Muitos cristãos se vestem e para realmente caracterizar essas coisas que são superstições. De verde porque é esperança, enfim. E tantas cores mais simbolizando superstições que as pessoas se vestem e acham que com a roupa vestida na virada de um ano essas coisas chamam, atraem, acontecem. E muitos cristãos vão na mesma onda, na mesma coisa. Mas, diante da palavra do Eterno, diante da palavra de Cristo, onde está encaixado a gente que crê em Cristo Jesus? Isso aí. Onde? Aonde está escrito que que Cristo Jesus está no templo esperando você para a virada do ano? Ele não está lá. Ei, Cristo não está lá. Ele habita por meio do seu Espírito em mim e em você. Se como disse Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Roma, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu não estou aqui para julgar que habita ou não habita. É uma pergunta que Paulo fez, eu replico a pergunta de Paulo. E você é que vai, dentro da sua prática, dizer isso ou não. Paulo, segundo está na Bíblia, aos irmãos na cidade de Corinto, diz: não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vocês? E que vocês são templo do Espírito de Deus? Se vós são templo do Espírito, como é que você diz que um local é templo de Deus? Se Estevão diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. A anestesia acabou, amigo. A anestesia passou. A adrenalina aplicada pelos líderes religiosos, pelos falsos pregadores em vocês na virada do ano, já passou. Eles continuam te roubando. Eles continuam usurpando o trono. Eles continuam usurpando o lugar do cabeça que é Cristo Jesus. Eles continuam te enganando. Mas cabe a mim e a você dar uma guinada. Realmente uma virada de chave no entendimento. Se você não fazer uma virada de chave no seu entendimento, nada vai mudar. Você vai continuar levando oferta lá para o templo, qual Cristo nunca pediu. Você vai continuar dando dízimos para esses malandros enganadores. E não me venha com essas balelas, esses falsos pregadores. O dízimo não é obrigatório, dá quem quer. Não existe negócio de dar quem quer, não. Não existe dízimo. Não é dar quem quer, não. Não existe dízimo.
Dízimo foi da lei de Moisés e não era dinheiro? Para com isso. A oferta é para os pobres. É para ajudar os necessitados. Não é para dar em tempo, para sustentar tempo em lugar nenhum, não. Ah, oferta alçada, nada. A sua oferta deve ser para o pobre, para sustentar, para ajudar alguém necessitado. Somente. Não existe dízimo, nem voluntário, nem de porque eu quero dar, não existe. Mas, porém, todavia, você é livre. Continua com o entendimento fechado e eles continuarão te enganando. Passou. Você mudou? Mudou a postura? Mudou o entendimento? Ou continua preso dentro de um sistema religioso malvado e cruel? Você não é vítima, não. Eu nunca fui vítima. Você também não é vítima. Porque o conhecimento está aí para todo mundo. Você quer o conhecimento? Você quer buscar o conhecimento para se livrar do engano? Ah, prefiro essa anestesia, Wilson. Que é tão cômodo ficar aqui, fazendo o que eu quero. E uma vez, 2 vezes na semana eu vou naquele lugar. Ouço o homem de Deus, a mulher de Deus. Volto para minha casa, dou uma ofertazinha, um dízimozinho lá e sigo a minha vida sem prestar conta. É? Você acha que é assim? Fica aí o que Jesus de Nazaré disse. Se um cego guiar outro cego, o cego que guia cairá no barranco e o guiado não cairá. Foi isso não? Oh, me enganei. Não, Jesus se enganou. Não. Jesus disse de Nazaré, se um cego guiar outro cego, ambos, os dois, cairão no barranco. Porque a responsabilidade não é só de quem ensina. A responsabilidade também de quem recebe o ensino, identificar se quem está ensinando é mentira ou verdade. Grande beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Chegou até aqui. Dê seu like, compartilhe, para que outras pessoas também possam ouvir, entender. Comente aqui. O que é que você entende sobre tudo isso que eu te falei aqui? Qual a sua opinião? O que é que você pode dizer para nos ajudar? Hein? Passou anestesia? A ficha caiu? Vai ter mudança de entendimento? Vai continuar no engano? Grande beijo no coração. Até o próximo.